Olá, pessoas! Hoje eu vou tentar mostrar um pouquinho de unwrap, abertura de malha, como é que funciona e algumas coisas, talvez exemplificar algumas coisas, né? E mostrar que não é tão difícil, na verdade, né? A gente só tem que entender o que está acontecendo, né? Então, eu vou mostrar primeiro nesse cubo aqui, depois eu posso mostrar no cilindro, e depois eu posso mostrar num rosto, algo mais complexo, né? O que dá para se fazer. Então vamos começar já a diretar as pessoas. Qual é a moral aqui? Eu vou vir aqui para o meu UV Editing e a gente pode ver aqui no meu UV Editing que esse cubo ele é aberto desta maneira, né? Então o que significa nesse caso aqui, ó? Eu vou clicar nessa opção que ela deixa eu selecionar as coisas aqui, ó, e ela me mostra daí quem está selecionando na minha visão aqui do 3D, ó. Tá com isso aqui ligado. Assim, isso ligado, ele só aparece quem está selecionado, ó. Então essa opção deixa eu selecionar os 2. Então a moral aqui, ó, pessoas, é que essa aqui é a parte de baixo, ó, como é que ele tá dividido, ó. Essa é a lateral, essa aqui é a outra, essa aqui é a outra. Beleza. Mas como é que ele foi aberto dessa maneira, né? Eu vou pegar o meu objeto aqui, ó, vou apertar o meu botão U e vou tirar, vou resetar ele aqui, ó. Vou resetar. Então agora todas as faces ficaram uma por cima da outra, ó. Se eu pegar uma face aqui, ó, e apertar o botão G, ó, eu posso mover elas dali, ó. Então todas ficaram uma por cima da outra nesse meu quadrado, né? A moral aqui, pessoas, é que a gente vai sempre abrir as coisas dentro desse nosso quadrado, né? A abertura de malha vai ficar sempre dentro desse nosso quadrado. Ela não tem um tamanho específico, né? Quem vai dar o tamanho desse quadrado é a nossa textura. Então, o que eu tenho que fazer agora? Qual é a moral do abertura de malha, né? É tentar representar o nosso 3D numa visão 2D, né? Como é que é esse nosso 3D em 2D? Então, eu vou tentar abrir esse meu cubo da mesma maneira que ele era aberto antes, tá? Para fazer isso, eu tenho que pensar mais, aonde é que eu tenho que cortar esse meu cubo para que ele possa abrir daquela maneira, né? Para que ele possa ficar em 2D daquela maneira. Então, por exemplo, assim, ó, se eu tirar essa e essa parte aqui do meu cubo, ó, se eu desconectar essa parte dessa e dessa, se eu pegar essas 3 faces aqui, ó, e dividir ela do meu cubo, né, fazendo a marcação aqui com o meu botão direito e dar a opção de com com essa aqui, não, com dar a opção de Mark Sim aqui, ó, eu tô realmente, na verdade, dividindo esse meu cubo, né, então eu tô dizendo pra ele que: "Cara, essas partes aqui, ó, são divididas, né, mas aqui ele tá unido ainda". Então, a moral aqui, pessoas, é que ele ia fazer o seguinte, ó, deixa eu mostrar nesse cubo aqui, ó. Ele ia pegar essa minha face, ela ia rotacionar ela pra cima, assim, ó, né, como se essas partes aqui, ó, não tivessem grudadas, mas essa parte aqui ainda esteja grudada, tá? Então, o próximo aqui, o que eu posso fazer ainda para ele abrir para lá, né? Eu posso talvez cortar ele aqui e aqui, ó, que daí essa vai abrir para lá. Então, botão direito, Mark Sim. Fazer isso do outro lado também, ó, aqui e aqui, Mark Sim, que seria a mesma coisa que ele fizesse assim, né, ó. Essa aqui ia abrir para cá, ó, e essa daqui ia abrir para cá, ó. Então, em 2D, o meu cubo seria dessa maneira, ó, né, estaria sendo representado dessa maneira aqui por enquanto, ó. E a parte de baixo aqui do meu cubo, para ele abrir para lá, ó, eu nem preciso fazer nada, né, eu não preciso fazer cortes aqui nesse caso, ó, porque já tem um corte aqui, e aqui esses 2 não precisa dividir, né, porque ele já vai abrir nesta maneira aqui, ó. Então o que aconteceria no meu cubo seria mais ou menos assim, ó. Vou olhar ele de lado aqui, ó. Esse aqui abriria para cá, mais para cá, né, obviamente, ó. E esse daqui abriria para cá, ó. Então meu cubo ficaria dessa maneira, aqui a princípio no meu 2D, né. Vamos ver se isso aconteceu realmente, vou pegar ele aqui, ó, agora já tá com todas as partes, vou selecionar todo ele, botão U e dar o Unwrap, e tá lá, ó, meu cubo dividido desta maneira, ó. Então a gente poderia centralizar aqui, fazer o que quiser, né. A moral aqui então, pessoas, ó, eu tô representando o meu 3D em 2D, né, então a abertura de malha realmente onde é que eu devo recortar o meu objeto para que consiga, abrir em 2D, né, para representar ele em 2D. Aqui no cubo parece ser uma coisa até um pouco mais simples, né, de se pensar. Então depois eu vou mostrar aqui algo mais complicado
Vamos ver como é que funciona um cilindro e como é que funciona um rosto em si, tá. Eu vou botar aqui um material ainda, ó, porque a moral aqui, pessoas, é que ele já tá com um material qualquer, né. Eu só vou botar para o base color dele aqui, ó, ser uma textura, image texture, e eu vou botar uma textura vazia nele, então eu vou botar um new texture aqui, ó. O mais importante seria o tamanho dessa nossa textura, né. Eu vou botar aqui só o nome de dado, que pra mim por enquanto não vai importar, né, e tem a cor também, acho que eu vou botar branco já direto nela, então um branquinho mais azul, ok. Ó, dá lá o nosso cubo, né. Aqui ainda não está sendo representado, tá, pessoas, porque eu tô numa visão, né, que eu tô vendo o meu objeto só. Essas 2 opções aqui, ó, posso ver o modo render ou o modo textura aqui, ó, o modo shader, né. Então eu vou botar o modo shader, e aqui, pessoas, eu posso vir no meu texture painting agora, né, já que a minha abertura de malha está aberta, por assim dizer, né, eu poderia pintar esse meu objeto, né. Eu já tenho o meu material aqui nele, ó, meu material, já tenho a minha textura que é o dado, então eu poderia vir aqui, ó, esses 2, ó, estão com o mesmo material, porque eu só dei um shift D, né, então o material eles estão, compartilhando ainda, ó. Então o que eu posso fazer aqui, ó, se eu desenhasse aqui, por exemplo, vou pegar uma cor, outra cor, né, pra ser uma cor que apareça lá. Por exemplo, né, eu posso desenhar tanto aqui, ó, um 2, ó, foi 2 para todos os lados lá, ó, esse aqui eu não tinha aberto a malha, ó, não é a mesma coisa, né. O 2, eu poderia desenhar o 1 aqui, né, o 6, sei lá, o 3. Mas aqui, na real, pessoas, eu não sei, né, será que eu tô desenhando certo? O 6, o outro lado é o 3? Não, na verdade, né, se um lado é 6, o outro lado deveria ser 1. Então eu poderia tanto, fazer aqui também, que é que eu posso tanto pintar, na real, aqui, pessoas, quando eu posso pintar direto no meu 3D, né. Então, aqui no meu 3D, ó, eu posso vir aqui agora e botar os números realmente, né. Ó, por exemplo, número 1 eu sei que é aqui, então embaixo aqui seria o número 6, né, ó. Se o número deixa eu tirar esse cilindro da frente aqui. Se o número 3 seria aqui, o número 4 seria aqui. A moral de dados, pessoas, é que o lado inverso dele, a soma tem que dar 7, tá. Então assim que funciona dados, ó. 5, 2, ó. E assim ficaria um dado, ó. O 1, o 6, o 2, o 3, o 4 e o 5, né, que ficaram ao contrário, né, ó. Mas dá pra entender agora, né, pessoas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Colocaria aqui os dados do meu lado, depois eu poderia passar isso para um Photoshop e pintar melhor, né. Se vocês quiserem tirar do Blender e passar para outro programa, pessoas, é aqui, ó. Eu vou vir aqui em Image, e eu vou dar um exportar essa UV, né. Eu tô no errado, eu tô no Texture Paint, né, pessoal, isso aqui é pra salvar essa imagem mesmo, ó. Então eu poderia salvar essa imagem aqui como textura, né, ó. O meu dado lá, tenho o como salvar ela aqui, né, se a gente quer em PNG, se a gente quer em JPEG, aonde salvar e o nome. E aqui no meu UV Editing, se eu quiser também, eu posso retirar, essa UV, né. Eu posso tanto selecionar ela aqui, ó, pessoas, se eu selecionar ela, né, eu quero só essas 2 partes aqui, ó, por exemplo, só essas 4 partes. Daí eu posso fazer também, ó. Mas eu ia vir aqui em UV e Export, e aqui, pessoas, eu posso tanto ou só o que está selecionado, ou eu marco essa opção aqui, ó, ele vai levar todas aos UVs, né, daí ele ia selecionar tudo isso aqui, ó. Então é só salvar como PNG, né, pode botar o tamanho aqui, ó, aqui o importante maior é o tamanho dela, né, normalmente seria um 2048 hoje em dia, né, ou 4K, daí o dobro disso, né. Dá pra exportar, abre em qualquer programa, puxa de volta para o Blender, vai funcionar, tá. Não vou fazer aqui só porque não é o negócio da explicação, né. Vamos para uma outra, ó, aqui a pessoa não estava aberta a malha, né, ó, cada um tem o seu próprio 1, 2, 3, 4 lá, né, se eu vir aqui no meu V-Editing, ó, cada um tem seu 1, 2, 3, 4, né, porque a malha aqui, ó, não estava aberta nos objetos, né, ó, cada um é um, ó. Se eu diminuir aqui, ó como modifica lá, ó, se eu botar só o 2, ó, ó. Então é isso que a gente tá fazendo, né, cada um seria uma partezinha, a gente tá tentando representar ela em 2D. Vamos ver o cilindro aqui, por exemplo. Vou voltar aqui, ó, vou pegar meu cilindro.
O cilindro, pessoas, no cilindro ele já vem aberto aqui também, ó, dessa maneira, tá. Então, qual é a moral aqui, né, normalmente vamos abrir pernas e braços dessas maneiras, assim, né. Eu vou, resetar, no botão U, eu vou dar um reset, ó, ele vai resetar tudo para um só, tá. Então, a maior moral aqui, pessoas, entre pernas e braços, é que a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou vir no meu modo linhas, eu vou selecionar toda a parte de cima, né, e toda a parte de baixo aqui, ó, Alt Shift. E eu vou separar essas 2 da minha outra parte ali, ó. Botão direito, vou dar um Mark Sim, ó. Marquei ali, tá. Esses aqui, pessoas, não teria no nosso objeto, na verdade, né, porque seria a continuação da mão ou a continuação da perna, então esse aqui não teria, talvez, né. Ó, mas eles ficariam assim. E para dividir essa parte que seria a minha perna aqui, pessoas, é bem simples, ó. Eu só preciso fazer uma linha que conecte entre um e o outro corte, ó. Uma linha que conecte entre o primeiro e o segundo corte. Vou pegar aqui e vou dar um Mark Sim, porque agora quando eu apertar tudo, ó, eu vou selecionar e dar o botão U, botão Unwrap, ele fica dessa maneira aqui, ó. Então, essa é a parte de cima e essa é a parte de baixo, e essa aqui é toda o meu entorno, né, sendo representado em 2D agora. Uma das coisas para se preocupar aqui, pessoas, é o seguinte, ó. Vocês viram ali na última que eu apertei esse botão, né, para ficar mostrando, ó, quem tá lá. Se eu for mexer uma vértice aqui, ó, ele vai mexer a outra vértice lá também, ó, tá. Para isso não acontecer, às vezes: "Ah, mas eu quero, modificar isso de lugar, ó, mas tá mexendo tudo, e eu quero ainda tá dessa maneira", eu tenho que vir para o meu modo faces, ó. No meu modo faces ele não pega quem tá em volta, tá. Então isso é uma das coisas. Aqui funciona da mesma maneira, né, clica G, S, R, tudo funciona assim. Botão L, posso selecionar toda a ilha que está em separado, ó, botão L, tá. E aqui, pessoas, o que mais eu posso me preocupar é assim, ó, quando eu for fazer um desenho, eu vou botar um material aqui, ó, vou botar uma textura nova de imagem, new, ok. Quando eu for desenhar, a coisa que eu vou mais me preocupar aqui é essa junção, né, entre um lado e o outro do meu braço, da minha perna. Então, essa linha aqui que a gente faz, ó, né, a divisão entre um e outro, ó, porque esse aqui é um lado e esse é o outro lado, ó. Ó. Então, como é que eu sei, né, quando passa de um lado para o outro aqui, ó? Se eu for pintar isso aqui, vou vir aqui no meu Texture Painting, ó. Se eu for pintar, como é que eu faço uma pintura aqui que esse lado aqui fique igual, né, dos 2 lados lá, ó. Então, uma das coisas que eu poderia fazer é vir aqui no meu 3D mesmo e dar algumas marcações para eu saber pelo menos, né, onde é que começa um lado e termina o outro, né. Então aqui eu poderia fazer umas marcaçõezinhas para entender, né, porque, se eu fosse imagina se eu fosse fazer um tribal aqui no meu personagem, né. Então, uma das coisas que a gente vai se preocupar é se a minha textura for muito complexa nessa área, não vai ser onde eu vou dar o corte da minha malha, obviamente, né, porque vai ficar bem mais difícil de eu fazer a minha textura, ó. Então nessa área aqui, ó, é muito mais fácil de texturizar, né, porque eu sei, ó, que ela nunca vai cortar, né, não tem como ir de um lado para o outro, ó. Então sempre percebam, pessoas, aonde é o corte vai depender mais, da nossa textura, tá. Então eu vou botar o meu corte mais, onde não aparece no meu personagem, né, onde menos vai aparecer no meu personagem. Então, essa parte aqui, por exemplo, seria a parte de baixo do braço do personagem, né, ou a parte de dentro da perna do personagem, tá. Então, por exemplo, assim, ó, esse daqui, talvez ele tivesse assim, ó, quando eu fosse fazer, né, ó. Isso aqui seria o braço, opa. Isso aqui seria o braço do meu personagem, ó, o meu corte estaria na parte de baixo do braço do meu personagem, né, que é a parte que menos aparece, porque normalmente ele vai estar com o braço, pra baixo, assim, né, ó. O braço dele vai estar assim, ó, então essa parte não vai aparecer tanto, né. A mesma coisa pra perna, né, a parte de dentro da perna que eu vou cortar, tá. Eu vou deixar aqui, espero que tenha entendido essa parte. E no próximo vídeo eu vou mostrar então o rosto, como é que a gente pode fazer a abertura de malha em rosto, né, uma coisa orgânica mesmo, onde é que eu posso botar os cortes. Até a próxima, valeu!